Paz do Senhor. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu quero estudar com você hoje a respeito dos dons. Mas para que não fique um estudo muito longo, nós vamos dividir em 2 vídeos. Então, os dons ministeriais eu estarei gravando outro dia. Hoje nós vamos estudar sobre os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, fala de 9 dons, do versículo 8 ao 10. 1 Coríntios 12, 28 fala de 8 dons. E 1 Coríntios 12, 29 e 30 fala de 7 dons. Vamos pensar um pouco nesses dons. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Para deixar bem simples de você compreender. Vamos aos dons de revelação, que está registrado em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 8, ou no versículo 8, que diz sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Então, vamos dividir. Primeiro, esses 3 dons se encaixam nos dons de revelação. Palavra de sabedoria. Para que serve esse dom? Esse dom é muito importante para orientação e aconselhamento. Muito importante para os obreiros, os ministros e pessoas que estão na liderança da igreja ou de algum departamento, pessoas que estão lidando diretamente com situações, assuntos particulares das pessoas, dos membros, problemas. Então, esse dom de sabedoria é muito importante, porque a pessoa chega com um problemão para a gente, e aí a gente fica pensando, o que eu vou falar para essa pessoa? Esse dom, ele é específico. São aquelas pessoas prudentes, sábias, que têm uma palavra de orientação e que a gente pode confiar no ensinamento e na direção que elas nos dão. Depois nós temos palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é muito interessante porque ela se refere ao entendimento da Escritura. Esse dom não se refere às pessoas que pregam naturalmente, que conhecem um pouquinho, porque um pouco todos nós conhecemos. Esse dom, ele se refere às profundezas, aos mistérios da palavra do Senhor, que vem sendo revelada através desse dom. Um exemplo, lembra do sonho de Nabucodonosor? Teve aquele sonho daquela estátua, e Daniel interpretou o sonho pelo Espírito Santo. Uma interpretação magnífica, porque ali Deus lhe deu um entendimento do que aconteceria no futuro, nas próximas gerações, e Deus mostrou os impérios, o governo humano e o governo divino interferindo no governo humano. Então, é muito lindo esse dom, fantástico esse dom. Depois nós temos discernimento de espíritos. O que é discernir os espíritos? Enxergar a origem das manifestações espirituais. Nós sabemos que Deus age, mas nós também sabemos que os demônios agem. E é muito importante esse dom aqui para detectar a procedência das ações. Se você pegar o Velho Testamento, tem vários assuntos que se referem a falsos profetas, pessoas que foram contratadas para profetizar contra alguém, espírito enganador, espírito mentiroso. Novo Testamento, mesma coisa. Tem aquele exemplo de Paulo, quando aquela moça em Filipos estava andando atrás dele, do seu companheiro, e gritando, ei, esses são homens de Deus. E Paulo, entendendo quem é que estava agindo ali, repreendeu. Você percebe que Paulo tem esse dom, porque em outras situações ele também repreendeu o espírito maligno. Ele conseguia detectar, conseguia enxergar quando era
um espírito mentiroso e enganador que estava tentando interferir na sua pregação e no seu ministério. Esse dom é muito lindo. Se você quiser detalhes sobre esse assunto, eu já tenho um vídeo que eu falo especificamente sobre esse assunto, discernimento de espíritos. Então, dons de revelação, nós temos esses três: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Agora vamos aos dons de poder. Quais são? Fé, cura, operação de maravilhas. O que é o dom da fé? O dom da fé não é aquela fé natural que todo mundo tem. Todo mundo crê em alguma coisa. Também não é a fé salvífica, aquela fé que você precisa para crer em Jesus. Esse dom, é uma capacidade para fazer coisas além, extraordinárias, em nome do Senhor. Então, esse dom é muito importante. Depois vem o dom da cura, que está relacionado com os dons de poder. A cura é muito importante. Nos tempos de Jesus, Jesus curou muitas pessoas e a cura foi usada como um sinal para que as pessoas pudessem se aproximar de Jesus e crer, já que nos tempos de Jesus havia muitas pessoas enfermas, muitas pessoas problemáticas, muitas pessoas que tinham dificuldades oriundas das guerras, dos enfrentamentos e todo tipo de adversidade e de problemas nessa época. Então Jesus curou todos os tipos de enfermidades, desde assuntos graves até coisas mais simples. Jesus curou febre, Jesus curou uma mirrada, Jesus curou uma mulher com hemorragia e ali vai. Então, os dons de cura são muito importantes. Dentro da cura, nós também temos a cura da alma. Tem aquela pessoa que recebeu o dom e ela ora e a enfermidade do corpo instantaneamente sai. Essa é a cura do corpo. Mas tem a cura da alma. E isso também é um dom. Porque a pessoa que tem esse dom, ela tem a capacidade de ouvir, de compreender, de ter uma palavra da parte de Deus também orientada pelo Espírito Santo, que vai agir na mente, no coração, na ferida emocional. Isso aqui também é muito importante. E Tiago, no capítulo 5,14, ele nos orienta a orar pelos enfermos. Ele diz: tem alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja, o obreiro da igreja, para que ele venha e para que ele unja o enfermo e o enfermo será curado. Então, é muito importante. E depois nós temos a operação de maravilhas. A operação de maravilhas é interessante porque realiza obras extraordinárias. Exemplo, Jesus mandou que o mar e o vento se aquietassem, e o vento e o mar se aquietaram. Jesus operou milagres fantásticos. Jesus se encontrava com um morto, ele ordenava e o morto ressuscitava. Tem o filho da viúva de Naim, tem a filha de Jairo, tem Lázaro. Quando Jesus veio, a morte de Lázaro era muito fantástica, porque Jesus esperou 4 dias. Jesus respeitou a crença do povo de que a alma ficava rondando o corpo durante tantos dias. Jesus esperou passar esse período. Então, quando não existia possibilidade mesmo, ele veio e disse: Lázaro, sai para fora. E pronto, Lázaro saiu para fora, ele ressuscitou. Então, esse dom é fantástico. Nos nossos dias, é possível ter esse dom? Sim. Lembrando que Deus, ele age sempre em uma necessidade. Deus nunca vai agir numa vaidade. Eu quero mostrar que eu tenho um dom e quero fazer algo para impressionar. Não, não vai acontecer nada. Agora, se for uma necessidade... um testemunho que eu me lembrei. A minha mãe estava em um carro com o meu pai e o carro tombou e estava matando o meu pai. Isso há muitos anos atrás, eu nem existia, ela sempre contou isso com os meus irmãos que estavam juntos, e ela pegou aquele carro e disse: Deus, me ajuda, porque eu preciso virar esse carro. E ela sempre conta que uma força extraordinária veio sobre ela e ela virou o carro, levantou o carro sozinha e salvou a vida do meu pai e dos meus irmãos. Então Deus
sempre agirá na necessidade. Esse dom é fantástico. Vamos agora a uns dons mais polêmicos. Quais? Dons de elocução. Quais são? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O que a Bíblia nos ensina? Que a profecia, ela tem algo importante: edificação, exortação e consolação. Esse é o propósito da profecia: exortar, consolar e edificar. A profecia, ela tem 3 procedências: de Deus, do homem ou de Satanás. A profecia da parte de Deus, ela é inerrante. A do homem é emocional. E a de Satanás, ela é totalmente para destruir, desmoralizar alguém, e ainda a pessoa usa o nome de Deus. Isso é muito sério, isso é muito problemático. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, 29, tem algo muito importante. Diz assim: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aqui cai por terra toda a defesa de quando a pessoa diz: não pode julgar o profeta. Pode sim. Você vai julgar o profeta e você vai julgar a profecia. Como que eu vou julgar o profeta? No seu caráter. Segundo, como que eu vou julgar a profecia? Eu sei se ela é verdadeira ou não. Tem coisas do meu interior, tem coisas da minha vida e da minha intimidade que só eu e Deus conhecemos. E quando Deus fala muitas vezes de uma maneira que quem está na nossa volta não compreende, mas nós compreendemos. Deus fala em código e a gente entende. Porque há um relacionamento entre o ser humano e Deus, há segredos entre o ser humano e Deus que ninguém conhece. Só que sendo Deus conhecedor de tudo, dos mistérios, quando Ele fala conosco, Ele toca nesses pontos e a gente compreende que é Deus falando. Repito, qual que é o objetivo da mensagem da profecia? Edificar, exortar, consolar. Edificar é trazer crescimento. Exortar é chamar atenção. Exortar quando às vezes a pessoa está prestes a pecar, e aí ela recebe uma mensagem dizendo: não faça tal coisa, não vai por esse caminho. Aí cabe à pessoa tomar a decisão correta. E também tem a parte da consolação. Quando estamos em grande sofrimento, em grandes provações, e Deus levanta alguém para falar conosco sobre aquela situação, isso nos traz conforto interior. Isso nos traz alegria, isso nos traz paz, isso nos traz segurança. Agora, algo que nós também devemos de compreender: o caráter do profeta. Em todos os dons, lembrando que o dom ele é para a edificação do corpo de Cristo, que no caso é a igreja. Cristo é o cabeça, nós o corpo. Então, todos os dons, primeiro princípio, não existe dom para competir entre si. Os dons são para que um complete o outro e haja edificação do corpo. Esse é o objetivo dos dons. Falando em profecia, vamos analisar a ética da questão da profecia. Não se substitui uma mensagem profética pela profecia que é a Bíblia. Lembrando que a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então, o ministério profético encerrou em João Batista. A partir daí, a partir da igreja primitiva e da capacitação do Espírito Santo, nós temos então dons de profecia. Repito, a profecia não pode substituir a mensagem profética, que é a Escritura e a Bíblia Sagrada. Portanto, ética. Alguém está ministrando a palavra, seja o pastor, seja um obreiro, seja quem for, e outra pessoa se levanta em profecia, correto? Não. É importante aprender isso aqui, porque algumas pessoas são corrigidas e se frustram e dizem o seguinte: estão me perseguindo, estão. Não confunda a perseguição com falta
de comportamento em uma reunião. A Bíblia diz que o culto é racional, o culto é de entendimento e eu tenho que ter discernimento para usar os dons que Deus me deu. Também é importante você lembrar que o dom não te transforma em uma autoridade, em hipótese alguma. O dom te transforma num servo. Algumas pessoas que receberam o dom de profecia acham que são autoridades na igreja e acham que podem se levantar em qualquer momento e falar o que quiser. Não é assim. Você está sujeito ao dom ministerial, que eu vou discorrer sobre isso no próximo vídeo, mas você tem que saber a diferença de dom espiritual para dom ministerial. O dom espiritual é sujeito ao dom ministerial. Então, se você tem esse dom, saiba como usá-lo. Eu preciso me levantar na igreja e interromper um culto? Não precisa. Quando eu recebo uma mensagem de Deus para alguém, eu procuro a pessoa em particular. Em alguns casos, Deus quer manifestar e quer falar com essa pessoa no público. Tudo bem. Quem manda é Deus, é o Espírito Santo e não nós. Mas se é algo que você pode procurar a pessoa e falar diretamente para ela, faça isso. Primeiro, a ética, o comportamento da pessoa em uma reunião. O que também não pode acontecer é um exagero na hora de se entregar uma mensagem. O que é uma mensagem? É receber algo de Deus e transmitir. Só isso. É simples. Não é necessário fazer um estardalhaço, não é necessário, com todo respeito, fazer um show para entregar uma mensagem, porque aí a pessoa está chamando a atenção para si e não para o que Deus quer falar. Com muito respeito eu te digo, o dom tem que ser muito zelado, cuidado, respeitado. Não use o teu dom para se promover e para a vaidade pessoal. Tenha cuidado, porque o dom nos transforma em servos. Caráter do profeta. A pessoa que profetiza precisa ter uma vida de santificação. Caso contrário, não tem como ela levantar e dizer, assim diz o Senhor, mas Deus usou a mula. Sim. Mas se na nossa época tem um monte de gente que se santifica, Deus não precisa pegar um animal se tem pessoas. Agora, se Deus quiser usar também, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas analisando o nosso contexto e a nossa realidade. Existem pessoas que se santificam? Sim. Existem pessoas que levam o evangelho a sério? Sim. Essas pessoas Deus irá usar. Pessoas que foram destituídas da graça de Deus e que outrora tiveram dons, tenha muito cuidado ao usar o nome de Deus para tentar mostrar para a comunidade que você está bem sem estar. Comportamento do profeta: ético, moral e espiritual. E uma coisinha muito importante, a submissão do profeta. Porque tem um monte de gente que se acha profeta e que profetiza e é insubmisso à liderança local. Com todo respeito, eu duvido desse dom ou da tua postura como cristão. Como eu disse antes, esse dom requer muita maturidade, entrega, submissão, humildade e caráter. Porque a pessoa que se levanta, ela diz, assim diz o Senhor, e a Bíblia é clara, ai de quem usar o nome do Senhor sem que ele tenha mandado. Próximo, variedade de línguas. A língua estranha, 1 Coríntios 12, 27 e 28. Para que é esse dom? Edificação pessoal. Quando eu falo em língua estranha na igreja ou em línguas, eu estou edificando a quem? A mim. Imagina você do meu lado num culto, me ouvindo falar em línguas estranhas o culto inteiro, você nem consegue prestar atenção na pregação, no louvor, porque eu estou falando em línguas estranhas. Você vai ser edificado? Não vai. Então, eu tenho que ter também maturidade, discernimento e respeito com o meu dom. Se eu recebi e eu estou falando, eu tenho que falar de forma discreta. E Paulo disse o seguinte, que fale 2 ou 3 em línguas e se não tiver intérprete,
esteja calado na igreja. Por quê? Paulo não está proibindo os dons, aliás, ele está nos instruindo a respeito dos dons, mas ele está nos orientando a agir com decência, com prudência, lembrando que a igreja é uma comunidade, ali todo mundo vem para adorar, para receber, para glorificar, tem a manifestação dos dons, mas como Paulo nos ensinou, faça-se tudo com ordem e decência. Esse é o objetivo de Deus dar dons para a sua igreja. E por fim, a interpretação de línguas é a capacidade de interpretar a língua estranha. Esse dom é muito interessante. Você já deve ter visto, você que está na igreja há tempo, você já deve ter visto alguém falar em línguas estranhas e outra pessoa interpretar. Isso é muito interessante. Qual é a diferença desse dom para o dom de profecia? O dom de profecia não precisa de intérprete, mas esse dom precisa. A pessoa falou em língua e o outro irá então falar na nossa linguagem de forma que nós compreendemos aquilo que a pessoa falou na língua que nós não havíamos entendido. Então, para nós encerrar, os dons de elocução, profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas são dons importantes, relevantes, que servem para sinais, mas esses dons, assim como os outros, requer humildade, requer submissão a Deus, a sua palavra, a nossa liderança. E o objetivo dos dons, nunca esqueça, edificar o corpo de Cristo, glorificar a Deus. E eu e você que recebemos os dons, somos apenas os instrumentos aos quais Deus usa. Então, que a nossa vida seja para glorificar a Deus. E se você tem um dom nessa área de revelação, de poder ou de elocução, comece a orar, a pedir discernimento a Deus para você usar esse dom com prudência. Peça orientação para a tua liderança, para que você não venha ser confrontado, mas para que você sempre possa glorificar a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.